Mas o que tem e o tempo de duração desse mundo antigo, que é assim que os apóstolos de Jesus chamam, os apóstolos de Jesus diz, pois no dilúvio foi sepultado o mundo antigo. Isso é repetido muitas vezes. Esse mundo antigo teve uma duração de tempo muito mais longa do que a gente teve de tempo mensurável de história contada desde que a gente mensura essa história nos nossos textos para cá. O que aconteceu antes foi muito mais longínquo e distante em duração de tempo do que a gente tem da história narrativa que está acessível a nós nos nossos livros, que é algo relativamente curto, de 6.000 anos para cá. Aí, quando eu vejo um arqueólogo que quer trabalhar com categoria só de 6.000 anos para cá, eu dou gargalhada. Eu digo, não é possível, cara. Desiste de ser arqueólogo. Se você não levar a arqueologia inteira a sério, você vai estar trabalhando só com a arqueologia da Bíblia. E a arqueologia da Bíblia não tem a pretensão da acurácia, e nem poderia ter, de envolver todos os povos da terra, até porque não dá. Como João, o apóstolo, disse acerca de Jesus. Olha só o que João diz. Se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, nem na terra inteira caberiam os livros que seriam escritos a respeito dele. Imagina o que aconteceu na história humana antes do dilúvio. É algo incomensuravelmente grande e extraordinário. Tem gente que fica com medo. Eu me encho de empolgação. Para mim, tudo isso só dilata a minha cosmovisão, a minha alegria e a minha esperança na volta do Filho do Homem, vindo com a expressão com as nuvens do céu em poder, em grande glória, em clangor de trombetas, com todas as criaturas, os anjos, os seres multidimensionais, pluridimensionais, multiversicos, vindo com ele, com essa glória e estabelecendo aqui o novo céu e a nova terra, que do contrário, nenhuma ONU, nenhum tratado, nenhuma COP, nem a COP 1000 vai conseguir realizar entre nós, porque a gente não deixa. Nós somos uma categoria de entidades profundamente suicidas. A verdade é essa. A gente diz, olha, isso aqui vai te matar, mas o cara diz, é tão gostoso. Eu bebo sim. E tô vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo. É a humanidade. E a humanidade, infelizmente, funciona assim. Agora, eu fico com muita pena de que os religiosos tentem criar esse reducionismo. Porque tudo podia ficar infinitamente maior, mais dilatado, mais extraordinário do que a gente imagina. Agora, esses seres de outras dimensões, eles têm, como eu já falei há pouco, categorias diferentes. Por exemplo, eu também creio que, por exemplo, esses greys que aparecem aqui, eles têm muito mais a ver com a gente. Eles precisam de aparato para chegar até a gente. Os seres celestiais, absolutamente celestiais e multidimensionais, não precisam de aparatos. Olha como ele é humanoide. É totalmente humanoide. Isso aí somos nós. Com 1.000, 2.000, 3.000 anos de existência, a gente fica a cara dos greys. Se alimentando de pílula, boquinha pequenininha, olho grandão, bracinho fininho, a academia vai sair de moda, a musculatura vai ganhar outra flexibilização, os braços vão se encumpridar, mas olha a clavícula do bicho, como é que é igualzinha a minha. Olha como ele tem um pombo de Adão ali no meio do pescoço. Mas Caio, você não acha, você falou dessas cavernas na Turquia, de 200, 300 metros de profundidade, você não acha que esses humanos que estavam vivendo nessas cavernas, porque não tem luz ali, 300 metros de profundidade, não tem luz, é úmido pra caramba. Mas é aberto.
E tinham pedras que tapavam tudo. Aquilo ali serviu como abrigo também para a última era do gelo. Uhum. Mas eles botavam a cara para fora e voltavam. Ah, sim, sim. Mas você não acha que se continuasse vivendo ali, ia ficar, o ser humano tudo muda. Ia ficar meio assim? Tudo mudaria. Não Qualquer coisa. A natureza da ambiência muda e transforma a natureza dos nossos corpos com uma rapidez enorme. Uhum. Se você começa, é um sapatinho de japonesa, você pode se abonsaizar com uma rapidez muito grande. Se você bota, por exemplo, aqueles experimentos cranianos de povos antigos. Verdade. Criança nascia e amarrava. Ia amarrando. Ficava com aquele crânio projetado, porque era sinal de status. O que se atribui? É uma coisa curiosa. A meu ver, era uma tentativa de imitar os deuses que chegaram. Os deuses alienígenas. Alienígenas, era para dizer, a gente é da mesma linhagem, a gente tem o mesmo status. A meu ver, foi dali que surgiu... É o que faz mais sentido, né? Foi dali que surgiu essa vontade de semelhança. E aquele de alongar o pescoço também, que bota aquelas argolas? São os mesmos greizinhos. Que podem ser nós voltando no tempo. Hoje... Tem essa história também, né? Hoje a ciência ainda diz que a viagem para o passado é teoricamente possível, mas ainda não conseguiram realizar. Mas é porque a gente está engatinhando na mecânica quântica. Uhum. Mas as dobras de espaço-tempo, de buraco de minhoca, de todas as coisas que teoricamente a gente já conhece... elas vão se desenvolver. E quando olho os Greys, eu não fico pensando em seres interdimensionais, como os chamados anjos do Velho Testamento, ou arcanjos, ou querubins ou serafins. Aliás, o apóstolo Paulo dá cerca de 10 categorizações que não são exaustivas. Ele não está querendo esgotar um número de seres. Entidades ali. Ele só está lidando com o que nem ele inventou, que já estava presente 400 anos antes dele. Ele estudou tudo aquilo, tanto quanto ele estudou o livro de Enoque. A gente vê influências do livro de Enoque até em Jesus, em coisas que Jesus falou. Como você vê também dimensões da perspectiva da mecânica quântica em várias coisas que Jesus disse. Quando Jesus falou, olha, não fiquem maltratando esses meus pequeninos, porque os seus recíprocos, que são chamados de anjos ou de doubles, os seus recíprocos estão na presença do meu Pai que está nos céus. Ou como quando Paulo usa uma categoria de enlace quântico para dizer, eu estou aqui, mas já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma linguagem que hoje, para mecânica quântica, é um negócio que não tem nenhum mistério. Que você está em dois lugares ao mesmo tempo. Não tem nenhum problema. Os milagres de Jesus, andar por sobre as águas, ele tem poder para fazer o que ele quer, mas ele não precisa violar a criação dele. Ele usa a criação dele em favor dele. A gente é que não sabe fazer isso. Mas ele suspendia sem nenhuma violação de lei natural nenhuma, usando apenas o nosso desconhecimento, mas usando as leis estabelecidas e criadas nele, porque nele, no Cristo eterno, todas as coisas subsistem. E nele estão ocultos todos os tesouros da ciência, da sabedoria e do conhecimento. Suspensão gravitacional andou sobre as águas. E tem outro aspecto, que o pessoal só atrela a fé a crença e doutrina. Mas a fé também é um poder que transcende o espaço-tempo. Então, a fé original é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos invisíveis, não alcançáveis, não palpáveis pela nossa capacidade de constatação e palpabilidade. Isso é o que Hebreus 11:1 nos diz. Então, a fé atinge e transcende o infinito.
A fé é completamente transquântica. Ela está aqui, está em qualquer outro lugar, ela se projeta para qualquer outra dimensão. Então, é que é tudo muito mais lindo e profundo do que a nossa vã filosofia limitou. A gente foi muito limitado, e é muito limitado pela teologia, pela filosofia e até pela nossa arrogância científica, como sempre fomos. Foi em nome de ciências atrasadas que pessoas foram mortas, como é em nome de ciências pseudo-modernas e avançadas, que as mais recentes descobertas são relegadas muitas vezes ao plano quase que esotérico, por quem se diz dono de ciências concretas e palpáveis. Nem tudo é laboratorial. Cada vez mais a ciência se desenvolve para descobrir energias sutis, para descobrir coisas que não estavam acessíveis. Hoje você sabe que está tudo comunicado. Meu Deus, todas as coisas se falam na criação. Você vê cada dia mais o conhecimento se expandindo, como era uma promessa bíblica que está no livro do profeta Daniel, dizendo que nos últimos dias haveria uma multiplicação de ciência, que a ciência se expandiria de maneira indizível. E eu estou muito feliz de estar vivo nessa hora, com quanto eu sofro com a miséria, com a burrice humana, com a autoextinção humana, com o suicídio humano, de um lado. De outro lado, eu me vejo como um privilegiado de estar vivendo nesse tempo, compreendendo tanta coisa, tendo acesso a tantas percepções, dilatando a minha consciência em tantas dimensões, em tantas perspectivas. De modo, meu amigo, que não tem texto que seja tão carregado de multidimensionalidades quanto a Bíblia como um todo, e em especial o Novo Testamento. E em Jesus, tudo que Jesus fez foi multidimensional. Quando ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e pegou e fez comida para mais de 5.000 pessoas comerem, o que ele estava fazendo, senão uma multiplicação de dimensão quântica para o pessoal? Quando ele transformou água em vinho, era magia? Não, era uma ciência aplicada que ninguém conseguia conhecer, mas que para ele não precisava de laboratório. Era só dizer faça-se. E se fazia a partir de algo que existia nele, que tinha sido criado nele, que era extensão dele, com uma ressurreição dele. É milagre para todo mundo, mas para ele, a morte nunca foi um problema. Por isso é que ele ressuscitou mortos para todo lado. E ressuscitará, como ele próprio ressuscitou incorruptível da própria morte. O futuro da humanidade é habitar a sociedade ressurreta, glorificada, apelidada semanticamente no Apocalipse de Nova Jerusalém. Mas que é apenas uma espécie de sede, porque o mundo inteiro não habitará lá. O que se diz é o seguinte, que lá estará o rio da vida, a árvore da vida, que não haverá religião, nenhum santuário. João diz, eu andei em volta e não vi nenhum santuário. Isso deveria ser maravilhoso. É um lugar desreligiosizado totalmente e absolutamente, para o qual vêm todos os povos, todas as culturas, todas as etnias, e que tem portas abertas em todas as direções para todo mundo entrar, e que as folhas da árvore da vida servem para a cura de todos os povos e de todas as criaturas. Eu acho isso absolutamente extraordinário, mas tem gente que quer que seja apenas para o grupinho da igreja deles. E quem quer que não faça parte daquele gueto está de fora. Deus me livre. Deus me salve de uma visão tão diminuta quanto essa. A minha mente está em expansão sem fim. E eu quero fazer parte desse assambarcamento daquilo que não é abraçável por nenhuma compreensão. É por isso que o apóstolo Paulo repete várias vezes,
e atingirmos e compreendermos o amor de Cristo que excede a todo entendimento. A gente compreende o que transcende o entendimento, mas compreende o bastante para saber que não vai poder compreender com o nosso entendimento, mas vai poder experimentar a graça de toda essa existência que me satisfaz que ela aconteça em Deus e eu em Deus seja. Já que você está falando de religião e de... Não, estou falando de espiritualidade. Mas você tocou nas limitações das crenças, da religião. A religião é a limitação, a espiritualidade é a expansão ilimitada. Quando a gente fala de revelação alienígena, existe um consenso de que se a vida alienígena extraterrestre ela se revelar, as religiões cairão. As religiões, os controles... Né? A minha já caiu há muito tempo. Mas qual que é a sua avaliação sobre isso? Porque eu acho que cai mesmo, porque o pessoal vive de dogmas e de crenças. Por exemplo, as aparições de Maria em Fátima. Isso aí é um fato alienígenas. Literalmente, né? Totalmente. Quase todas as aparições, elas só recebem a projeção da adoração, que continua a ser a mesma repetição dos deuses dos Benai Elohim, dizendo, me adorem. Uhum. E é aqui que eu queria chegar também, porque o apóstolo Paulo diz que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é com o culto aos alienígenas, culto aos anjos, que é uma coisa que nos nossos dias proliferou-se para todo lado. Eu vejo aí na internet o pessoal dizendo morreu Javé, aí cultuam os Anunnakis, não entenderam nada de coisa alguma, é um besterol doido, um pessoal ignorante que não sabe de coisa alguma, que viu um documentáriozinho e sai gravando vídeo para querer ter likes no Instagram. O negócio é muito mais sério, o buraco é infinitamente mais em cima. E o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado com o culto aos anjos, porque eles são seres reais existentes, mas são criaturas, como nós. Qualquer anjo que apareça em mim, eu digo, irmão. Eu não tenho medo de nenhum ser, de nenhuma natureza, não vai me gerar nem arrepio. Você pode ter certeza, eu tenho consciência que eles são apenas meus conservos. Como o apóstolo João, quando ele viu um anjo poderoso, ele quis adorá-lo e o anjo o colocou em pé, dizendo, que é isso? Eu sou apenas conservo teu, serve a Deus e a Ele dá glória. Nós fazemos parte do mundo das criações e das criaturas. Se eu sou de outra dimensão, se eu sou de outro planeta, se eu sou de outra vibração energética, mas eu sou uma criatura. Diferente de você, mas eu não tenho que ser adorado por nenhuma outra coisa. Adora a Deus. A adoração é a Deus. E a única adoração a Deus que eu faço é em Cristo, que é a expressão possível do ser de Deus para a finitude humana. É Cristo. Como o discípulo dele, Filipe, depois lá em João 14, quando Jesus falou um monte de coisas maravilhosas, disse, na casa do meu pai há muitas moradas, numa linguagem antiga, numa linguagem contemporânea, há muitas dimensões na casa do meu pai. Eu voltarei, vos levarei, não vos deixarei órfãos, convém-vos que eu vá. E aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus olhou para Filipe, eu posso até ver um sorriso, dizendo, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aí o apóstolo Paulo diz que nele todas as coisas da criação subsistem. Nele tudo foi criado. E o apóstolo João, que chega com a linguagem do verbo, ou do logos, no grego, ele não inventou esse conceito do logos. Ele viveu em Mileto, provavelmente com Maria, mãe de Jesus, que morreu em Mileto, onde até hoje tem lá o lugar, supostamente, da sepultura de Maria. E o que havia em Mileto? 300 anos antes de Platão, de Sócrates, de todo esse pessoal, os pré-socráticos, de Tales de Mileto, de uma quantidade enorme de filósofos naturalistas e filósofos cientistas. Foi aonde primeiro apareceu o conceito de átomo, de que isso que é invisível era algo que a gente não sabia explicar, mas que podia dar-se o nome de átomo. E se explicou pela primeira vez que o universo decorria do logos. O logos, o verbo, a palavra que dá razão, significado, sentido e que é a causa, é a propulsão, é o poder causal de todas as existências. O apóstolo João, que viveu em Mileto muitos anos, até ser exilado na ilha de Patmos, diz isso. No princípio era o Logos. Uhum. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Logos. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu acho isso de uma maravilha, de uma utilização límpida, linda, maravilhosa, que o pessoal de Mileto disse, uau! E aí começaram a compreender, porque se você não se utilizar do recurso semântico de cada geração, você não se faz compreender, usando linguagens antigas, enfiando goela abaixo ou mente abaixo das pessoas, elas ficam sempre com a percepção distorcida. Uhum. E o Novo Testamento, os apóstolos, eles mesmos, nos dão esse exemplo de utilização de linguagens da sua contemporaneidade para esclarecerem os seus contemporâneos, na perspectiva de que a gente também, entendendo quais são as mutações semânticas do nosso tempo, da nossa geração, sem alterarmos o conteúdo e o significado, façamos a mesma adaptação, porque o que interessa é a comunicação do sentido, do significado e da mensagem, e não um culto a letras. Uhum. Como disse Paulo, a letra mata. O que interessa é o espírito que vivifica.